Pessoal, muito boa tarde a todos que estão ligados no Manchete Goiás. Agora são 14 horas e 11 minutos. A gente está aguardando, né, vocês acessarem aqui a rede para a gente falar de um caso que tem chamado a atenção em todo o país. Micael, um abraço para você. Olha só o caso, hein? Um homem foi dado como morto, mas não estava morto. Parece ficção, parece história não verdadeira, mas é verdade. Deixa eu aceitar a solicitação aqui. Está ao vivo com um amigo nosso, Dudu Bala, do Jornal Populacional da Rádio Legal. A gente aceitou aqui, vamos ver se vai dividir tela. Isso, agora foi. Dudu, tudo bem? Tudo jóia, meu irmão? Como é que tá? Bem, graças a Deus. Nós somos do Manchete Goiás, me apresentando aí também para os seus seguidores, né? Nós somos do @MancheteGO, aproveita e segue aí, pessoal. Tudo da Copa do Mundo, enfim, assuntos que repercutem no nosso dia a dia. Mas eu quero falar com você, Dudu, aproveitando também para você se apresentar, né, para os nossos seguidores, falar o arroba seu aí, para que a gente repercuta esse caso de um homem de 62 anos, atenção, que foi dado como morto, mas não estava morto. Eu imagino a repercussão desse caso aí. Dudu, primeiro a sua apresentação, depois comenta aí. Como é que você ficou sabendo desse caso? O que de fato aconteceu? A gente vai conversando aqui. Bom, na realidade é o seguinte, meu nome é Dudu Bala, eu sou jornalista também, sou radialista, trabalho na Rádio Legal FM e também no Jornal Populacional. Foi um fato triste, né? Um fato lamentável que aconteceu com um morador da cidade de Rialma. Eu sou da cidade de Ceres. Então, aproveitar para o pessoal seguir também, né, o Jornal Populacional, @Jornal Populacional, tá bom? O homem é bom, gente. O homem é espetacular. Segue ele aí que você vai ver. Tem muita notícia. Vale de São Patrício, ali para lá, tudo você acompanha com o Dudu Bala. Exatamente. E o que aconteceu? Ontem pela manhã eu recebi um WhatsApp, né, de uma pessoa que trabalha na área da saúde. Ele até pediu para não ser identificado. Aconteceu isso. Eu falei, sério, cara? Mas não tem lógica. Aí eu fui atrás para saber a informação. Olha, tá no Hospital Municipal de Rialma. Essa pessoa estava no HCN, lá da hospital lá de Uruaçu, né? Hospital do estado, né? E aí o médico, dos médicos lá, o pessoal deu ele como morto, declarou ele como morto, né? Em óbito. E aí a funerária aqui de Rialma, a funerária de Rialma foi até Uruaçu buscar aí o suposto corpo. E nesse meio tempo foi colocado dentro do saco plástico, aquele zipado, aqueles plásticos zipa, né? E nesse momento trouxe para Ceres. Ele ficou cerca de 5 horas dentro de plástico. Gente do céu. É o José Ribeiro da Silva, ele, né? E aí eu fui procurar saber, fui até o Hospital Municipal de Rialma ontem pela manhã e realmente o caso é verdade. Um dos médicos me atendeu lá, um dos médicos que atendeu o paciente lá, me disse, olha, realmente ele chegou aqui, ele foi dado como morto, né, a plaquinha lá de atestado de óbito, mas na realidade o rapaz da funerária, ele assustou quando ele foi, que colocou o corpo, que chegou em Ceres, né, para poder fazer, para retirar o corpo ali do carro da funerária, ele viu que o homem estava respirando e ele me assustou muito, ele assustou demais. Era por volta de 1 hora da manhã que aconteceu esse fato. Imagina a situação, né? Foi pego lá em Iguaçu por volta de 8 horas da noite, né? Por volta de 1 hora da manhã, o rapaz funerário lá, o agente funerário, assustou muito com a situação e ligou para a irmã dele, olha, vem aqui porque aconteceu isso e isso. Aí de imediatamente o SAMU foi e já testou realmente que ele estava vivo e já levou diretamente para o Hospital Municipal de Rialma. Inclusive ele está internado lá no Hospital Municipal de Rialma. Gente do céu, que O situação, né? estado, pois é, o estado de saúde dele não é bom, realmente não é bom. Ele tem um CA, ele estava fazendo tratamento paliativos, o CA, né, o câncer, e consequência do câncer. E aí eu conversei com a irmã dele, a Aparecida, os familiares estão extremamente abalados com a situação, que é uma situação, além do mais, assim, é constrangedora e sofredora, né? Porque isso aí, porque já basta o sofrimento da família com ele internado, né? Porque ele internado Claro. já é um sofrimento muito grande para a família, ele internado. De estar cuidando e estar ali
resgatando a vida dele, tentando resgatar a vida dele, porque realmente... E aí acontece uma situação dessa, e a família já... naquela ânsia, e de repente deu como morto e de fato não está morto. Realmente não... felizmente, né? Mas um fato desagradável para a família e sofredora para a família. A família está totalmente baqueada. O caso já foi registrado na Polícia Civil e a Polícia Civil vai investigar essa situação. De acordo com o HCN, o médico já foi afastado e vai abrir uma sindicância para poder investigar a situação, esse caso aí que realmente já está repercutindo nacionalmente. Inclusive a TV Record São Paulo já entrou em contato comigo, pedindo informações, detalhes. Eu passei as informações para ele, passei vídeo, e vai estar rodando a programação da TV Record. Porque quando eu cheguei no hospital municipal de Rialma, conversei com o pessoal lá, o médico, conversei com 2 médicos, e eu falei para eles, olha, isso aí é caso da mídia nacional, não é caso só local ou estado, isso é mídia nacional, porque é um caso incomum, que realmente É um absurdo esse fato que aconteceu. Eu absurdo. quero que você que está acompanhando a live aqui, se você é da região aí, conta como é que você ficou sabendo, como é que você que está acompanhando essa live está vendo toda essa situação que aconteceu ali em Uruaçu e o paciente Rialma. Queria só voltar um pouquinho, Dudu. Você que está acompanhando, nós somos do Manchete Goiás, meu nome é Renato Campos, estamos batendo um papo com o Dudu Bala, do Jornal Populacional. Segue a gente aí, sempre informações relevantes, né, que acontecem em Goiás, no Brasil. Você acompanha no Manchete Goiás e também no Jornal Populacional. Segue a gente que tem conteúdo muito bacana. Nesse caso aqui, Dudu, até lá no hospital, normalmente quando se dá uma notícia de morte, vem um assistente social, né, um médico, às vezes o médico designa alguém para ir lá conversar. Teve esse processo, por exemplo, a família de Rialma, né? Então ligaram para a família, aí falou, vem para cá, tem que dar uma notícia. Teve todo esse ritual, esse processo, como que foi? Na realidade, sim, na realidade, eu acredito que o pessoal de Uruaçu entrou em contato, né, falando da suposta morte, que realmente não morreu. Mas quem entrou em contato com a família que ele não morreu foi o agente funerário, né? O agente O agente funerário. funerário foi que entrou em contato com a irmã dele, que é a Aparecida. Entrou em contato com ele, que posteriormente foi constatado que realmente não estava morto e foi levado para o hospital. O hospital de Rialma entrou em contato com o pessoal de Uruaçu, com o hospital de Uruaçu, informando que ele não estava morto e tal. E aí sim foi dada a abertura para a sindicância para ver o que de fato aconteceu. E as informações que a gente tem é que realmente, de fato, o médico que deu o laudo, né, de atestado de óbito, foi afastado e o Hospital HCN vai investigar a situação. E o paciente está aqui na cidade de Rialma, os familiares dele são da cidade de Rialma. A irmã realmente ela estava bem abatida com o caso, o irmão também, o irmão dele, e infelizmente é uma situação triste, né? Não dá nem para imaginar. Agora, imagina você que está assistindo, você, Dudu, isso acontecer com um familiar seu. Tem a dor ali de um tratamento paliativo, que nada mais é do que tirar a dor, dar um pouco de conforto em meio à dor Exato. para o paciente que já está em fase terminal. Então, de fato, o estado de saúde desse homem é muito grave, Deus o ajude, né, em relação à sua saúde, mas o estado é muito grave. Agora, o que não dá para entender é porque é muito fácil para quem é da área, não para a gente que é leigo, para quem é da área, para identificar se o paciente está vivo ou não. Então, leva a entender, Dudu, pela experiência que você tem aí em jornalismo, nessa parte policial, negligência, né? Talvez por ser um estado grave, o paciente talvez ficou com o olho fechado, quieto ali, talvez o médico já colocou no laudo ali, não fez todos os testes, protocolos que são necessários. O que você imagina que aconteceu aí, Dudu? Você acha que é mais a linha da negligência ou, enfim, como que explica esse caso? É uma situação até meio difícil a gente falar aqui, porque essas questões médicas não é tão simples também assim, não é tão fácil você realizar um tratamento, não é? Porque a pessoa tem que entender, mas acima de tudo a pessoa tem que entender também de dar um laudo médico, um laudo de atestado, se realmente está
está em óbito ou não. E, e, e realmente, para falar isso, teria que ser mais um especialista na área, né? Para Sim. poder realmente abordar esse assunto. A área médica é muito complexa, né? Porque realmente tem vários erros médicos, a gente vê aí vários erros médicos. Mas esse erro, até conversei com o pessoal do Hospital Municipal de Rialma, conversei com um funcionário lá que trabalha na área, eu creio que da enfermagem, que ele não falou na hora, mas ele falou, olha, eu trabalho há muitos anos na área, eu nunca vi algo desse tipo. Até mesmo, segundo a, a pessoa, o médico, a Aparecida, a irmã dele, disse, falou, rapaz, eu nunca vi, eu trabalhei há 15 anos de Serrano, eu nunca vi algo parecido, nesse sentido de dar um atestado de óbito e a pessoa não está morta. Então, no meu ponto de vista, assim, é grave, é uma situação grave, é um sofrimento, a família já está sofrendo mais ainda com essa situação, né? Porque já recebe a morte, o atestado, ó, faleceu, já é um baque. Aí, de repente, recebe a notícia que ele não está morto. Então, é uma situação, assim, absurda, né? Como você vai falar, absurda. Não dá para mensurar isso aí, realmente para mensurar, não dá para aí mensurar até mesmo a dor da família. A Ah, Aparecida, ela estava bem abatida abalado. mesmo, bem foda, Na entrevista que a né? gente viu, deu para perceber. A Kelly mandou aqui, ó. Precisa-se fazer um eletro para constatar a morte. Aqui em série, os hospitais fazem esse procedimento antes de dar laudo de óbito. Lembrando que lá é um hospital estadual, né? Então, assim, um hospital que tem Exato. toda. Não é um postinho de saúde no interior do interior de Goiás. É um hospital estadual que tem todas as condições de fazer todos os exames possíveis. Eu queria ver contigo, Dudu, o seguinte: esse agente funerário, por ser da cidade aí, talvez você conhece, enfim, não sei se você não conhece, ele ficou bem abalado com o caso. Agora, imagina esse homem para trabalhar no dia a dia dele, né? Porque ele, cumprindo a missão dele, o trabalho dele, né? Tem aquele. Acho que a maioria das pessoas já viram, né? Acaba colocando naquele saco plástico, tem um zíper ali, fecha, andou com esse corpo por 5 horas. Agora, imagina a cabeça desse homem também. O mais abalado é a família, claro. Mas imagina a cabeça desse homem para trabalhar no dia a dia e acompanhar casos como esse. É muito, muito complicada a situação. Na cidade, Dudu, como é que tá? A Adriana colocou assim, ó, mais atenção com o ser humano. Assim, é difícil você pré-julgar, você emitir uma opinião, sentado numa cadeira, que é fácil, né? Tem que ver o que de fato aconteceu e a polícia vai investigar. Mas, ao que tudo indica, a gente não pode se furtar de dar opinião, no meu ver, ao que tudo indica foi uma negligência, né? Talvez não seguir os protocolos ali para atestar o óbito. Eu queria, Dudu, que você falasse sobre a repercussão aí na cidade. Esse homem, ele é de Uruaçu ou só a família dele, aliás, esse homem é de Rialma ou só a Isso. família dele é de Rialma? Como é que Não, ele é de foi Rialma. os comentários aí na cidade? Você conhece esse homem? Como é que foi o dia aí hoje em Rialma? Olha, desde ontem, o pessoal se fala muito nesse caso, muito, mas muito nesse caso, e ele é morador de Rialma, assim, os familiares dele são de Rialma, né? E o pessoal tá triste com essa situação aqui, né? É um fato absurdo, né? Um fato realmente absurdo. E o pessoal está comentando, não se fala em outra coisa. O pessoal às vezes me para na rua e fala, Dudu, eu vi lá no Jornal Populacional, eu vi lá na rádio, o caso assim, assim. Rapaz, mas que coisa, que situação que aconteceu com a família, hein? Então, assim, é o que se fala hoje aqui na cidade de Ceres e Rialma. Esse fato, né? É o fato que, não só aqui, mas ela já está repercutindo no Brasil todo, na imprensa nacional. Na imprensa nacional. O, E, a, a, porque não é um fato a comum, delegacia isso que não é vai um fato investigar. comum. Sim? Desculpa, Dudu. Isso não é um fato comum. Não. Eu acho que no Então, Brasil aí, pode pesquisar até na internet, deve ter acontecido algum outro caso, mas assim, é muito raro isso acontecer e vai ser notícia no país todo. Dudu, a investigação já está definida se a família deve ter feito a ocorrência em Rialma, né? Mas sim, talvez vai para Uruaçu, como é que tá isso aí? na realidade a família registrou o boletim de ocorrência e aqui na cidade de Rialma, no caso. E aí foi remetido para Uruaçu, porque o caso foi lá. Né? O caso aconteceu lá em Uruaçu, lá no hospital. Então, a Polícia Civil de Uruaçu é que vai investigar essa situação
na cidade de Uruaçu. Mas o boletim de ocorrência foi registrado em Rialma. Foi real. A Adriana mandou aqui, ó. Sou vizinho da irmã dele, a Cida. Da irmã dela, a Cida. Ela está horrorizada com o trauma de saber que o irmão ficou muito tempo no saco. É revoltante, gente. A gente tem que ter essa empatia, né, Dudu, de nos colocar no lugar do outro e não debochar da situação ou qualquer tipo de comentário até horrendo nesse sentido. Porque imagina se acontece isso com um familiar seu. Já tem a dor de um paciente com câncer terminal. E aí, 5 horas em um saco de defunto, né? Um saco para carregar corpo, tudo que esse homem passou. Pode não estar com a saúde 100%, mas a mente dele, talvez, a gente não sabe o estado de saúde dele, viu tudo que aconteceu, a família está numa situação muito complicada. E claro, abrir ocorrência, enfim, processos, tem que tomar atitudes legais, porque eu penso nos próximos casos, né, Dudu, para que não aconteça isso. Exato. Se tiver punição, se a polícia investigar, ver de fato o que aconteceu, eu acho que serão tomados mais cuidados para evitar que casos assim aconteçam. Exatamente. Tanto que quando eu recebi as primeiras informações, eu falei, gente, mas será que aconteceu esse caso? Não é possível, véio, não tem lógica. Aí é aquele detalhe, eu fui procurar saber, a imprensa local aqui falou muito nesse caso, e a gente comentou no rádio também, que é uma situação muito triste para a família, uma situação extremamente desagradável para a família, sofredora para a família, que já está sofrendo demais com a situação dele doente, né? E aí acontece algo desse tipo, algo dessa situação que abala mais a estrutura familiar, E infelizmente aconteceu. Eu acredito que a família está tomando aí as providências cabíveis, porque um fato que a gente não tem nem como mensurar. Porque Dudu, assim, eu me coloco no lugar da família. Porque a gente tem familiar, eu tenho mãe, meu pai, que Deus o tenha, mas eu tenho irmãos, tenho filho. E uma situação dessa é extremamente triste, extremamente sofredor, né? A pessoa ela vai levar um trauma, eu acredito, para o resto da vida. Um trauma para o resto da vida. Eu acredito agora que a Polícia Civil vai investigar e vamos ver que rumo vai tomar essa investigação, né? Dudu, E a gente só solidariza pelos familiares, a gente solidariza pelos familiares aqui na cidade de Rialma e que Deus abençoe a família, que dê conforto e que dê vida e saúde, né? Para o José, que dê vida e saúde para ele, que Deus possa restaurar a saúde dele, Deus possa restaurar amém. a saúde dele. É o que a gente deseja aí para toda a família. Até confirmando, nesse momento, o José, esse homem de 62 anos, que foi dado como morto, mas não está morto, agora ele está no posto de saúde de Rialma, no hospital de Rialma, como que é? Isso. Ele está no Hospital Municipal de Rialma. Ele está internado lá. Ele está... Claro, o estado é grave, né? Um câncer em fase terminal, né? A irmã dele ontem me disse que o estado dele é grave, até o próprio médico, né? O próprio médico, aliás, foi o médico que me disse, né? Um dos médicos lá me disse que o estado dele é grave. Mas, assim, a gente espera e Deus que restaure a vida dele, né? A saúde dele. A Keila comentou assim, o médico ainda não se manifestou nesse caso, Keila, o hospital, né? O hospital emitiu nota, comunicado que já afastou o médico e vai apurar o que de fato aconteceu. A gente não pode ser precipitado em afirmar situações e tudo, mas assim, gente, é muito difícil esse caso não ser tratado como negligência. A gente, por ser jornalista e acompanhar muito essa área policial, a gente, assim, por cima, né, a gente já sabe os procedimentos no hospital que se toma para confirmar um óbito, enfim. Então, ao que tudo indica, realmente não tiveram ali a devida atenção, por algum motivo, a negligência, e aconteceu o que aconteceu. Rialma tem quantos mil habitantes, Dudu? Rialma tem cerca de 12 mil a 13 mil habitantes. E o detalhe é que Séries é do lado, né? Então, Séries é do lado, então dobra essa população aí, né?
Séries tem cerca de 22 mil, e eu acredito que o censo agora vai para uns 24, 25 mil. São cidades pequenas, né, do interior. Mas Mas nós imagino que a repercussão em séries que é aí do lado também, Uruaçu, na verdade, do Brasil todo, seja gigantesca nesse momento nas redes sociais, né? Eu até falei para os médicos lá, até mesmo para a Aparecida, que é a irmã, falei, esse caso ele vai repercutir nacionalmente, ele não vai ficar só séries. E realmente a televisão já passou nas TVs, tudo aqui de Goiás, já vai passar na TV nacional. Então é um caso, igual eu falei antes, é um caso incomum. E aconteceu com familiares aqui da cidade de Rialma. Agora é a Polícia Civil investigar toda a situação. E a E, gente acompanhar, né, esse caso aí. Dudu, a gente aguarda qualquer nova informação nesse caso, vamos manter contato. Claro, que você precisar aqui, a gente é de Anápolis, né? Mas se você precisar de notícia, de informação, aqui a gente está totalmente à disposição. E eu quero agradecer muito a sua atenção em relação a esse caso, por ter participado aqui dessa live com a gente. E fica essa lição, né? Primeiro, de amor, de essa família precisa de cuidado, essa irmã está muito abalada, a gente viu na entrevista. O psicológico está bem Sim, abalado da família, né? O o psicológico segundo da ponto. família está bem abalado. O segundo ponto aí, essa questão do médico em si, enfermeiros, enfim, todo mundo que trabalha no hospital. Vamos aguardar o que aconteceu, mas vale já o alerta de ter um maior cuidado possível, né? O maior amor possível em lidar com pessoas, porque aquela pessoa é o amor de alguém, né? Toda pessoa é o amor de alguém. Então, alguém que está internado, alguém que está numa situação frágil, ela é o amor de alguém. Se a gente cuidar das pessoas, se a gente tiver esse amor, esse carinho, as coisas vão melhorar cada vez mais nesse âmbito aí que a gente está falando da saúde. E Dudu, a gente se coloca à disposição, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho familiares aí na região, a Rádio Legal, o Jornal Populacional realmente é fonte de confiança aí na região. O pessoal pode seguir, viu? @Jornal Populacional. E a Rádio Legal também, né? Você realiza um trabalho diferente, excepcional aí na região. E eu agradeço demais pela atenção, pela participação aqui nessa live. Um grande abraço, meu amigo, meu irmão, por falar conosco e prestar esclarecimentos desse caso do homem que foi dado como morto, o seu José, de 62 anos, mas não morreu. Eu te agradeço então, Renato, né, por convidar a gente aí para participar do seu ao vivo, tá? Muito obrigado. Estamos sempre aí à disposição, tá bom? Grande abraço a toda a população de Rialma, Ceres, Uruaçu, região. Sigam aí também o Manchete Goiás, é Manchete GO, no Instagram, TikTok, YouTube. Informações atualizadas não só desse caso, mas de tudo que acontece em Goiás. Dudu, um grande abraço para você que acompanhou essa live. Vamos continuar acompanhando esse caso. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.